Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa questão da pandemia e os impactos que elas vão causar no mercado de saúde, né? Não tanto quanto o SUS, mas como na saúde em geral. Ela é muito difícil da gente falar que a pandemia não impactou o mercado de saúde suplementar e o SUS principalmente, porque uma série de ações e gastos tiveram que ser tomados, né, sem um planejamento muito assertivo por parte dos entes federativos, né? E quem sofreu mais com isso foi o público, né? A gente viu no início de 2020, 2021, um verdadeiro genocídio de pessoas por falta de insumos básicos, né? Oxigênio, e como foi o caso em Manaus, e isso tudo é muito chocante. E a gente viu que com a vacinação os números de óbitos caíram, então a gente ficou pensando, beleza, nós vamos estar com um cenário estável de pandemia. Mas na verdade o que está acontecendo é inversamente o contrário, né? A gente agora viu uma nova onda com uma nova variante e eu acredito que vão surgir outras, né? Porque a gente ainda tem uma população muito grande sem todas as doses, né? Por mais que o governo federal fala que distribuiu X milhões de doses, que seriam suficientes para imunizar toda a população, né? A gente sabe que na prática muita coisa ainda falta para acontecer e populações inteiras ainda estão sem a devida assistência médica e principalmente crianças e adolescentes, eles não estão ainda sob o fluxo vacinal que seria o ideal. Então a gente vê crianças de 4 a 5 anos entrarem em óbito por causa disso, né? E esse número tem ficado exponencial. É, a taxa de contágio ontem de BH saiu de 1,18 para 1,16. É um número positivo, né? Como se diz o outro, é um número positivo porque é o que a gente tem para ontem, né? De acordo com o boletim da Prefeitura de BH sobre essa situação. Mas a gente ainda está com 88,5% de ocupação de leitos de UTI e 90,5% de ocupações de leitos de enfermaria. A Prefeitura de BH aumentou o número de leitos de UTI, então com isso houve um aumento da questão das internações, dos números de UTI, né? Mas eles ainda nos preocupam, eles estão acima de um patamar aceitável, né? Eles já estão no vermelho, já tem praticamente 4 a 5 dias. E no dia 18 de janeiro eu tinha previsto que a gente entraria em colapso em 10 dias, né? Então faltam 2 dias praticamente para a gente já colapsar, né? Infelizmente, mesmo que se amplie o número de leitos, mesmo que se amplie a quantidade de profissionais, o número ainda é inaceitável de pessoas em casos de Covid e a contaminação segue numa taxa de propagação muito grande. É claro que eu estou olhando um microcosmo de Belo Horizonte para fazer essa avaliação, né? Ela é muito complexa. Se a gente for olhar em termos de Brasil todo, a gente, principalmente pelo painel de síndromes respiratórias agudas, do painel gripe da Fiocruz, a gente vê que a tendência ainda é de alta, né, em todos, praticamente todos os estados brasileiros. E isso preocupa muito, né? Isso, infelizmente, ele vai causar um descompasso muito grande. E isso vai impactar os custos. Já está impactando os custos de saúde, os insumos estão ficando mais caros, a testagem está ficando mais cara e mais demorada, né? O controle, né, de circulação de pessoas não está sendo feito, então você não consegue acompanhar isso de perto. E isso acaba impactando muito a tomada de decisões públicas. E para as operadoras de plano de saúde, esse cenário
é o pior e o mais catastrófico, porque você vai ter uma demanda posterior à Covid de atendimentos seletivos que vão literalmente quebrar algumas operadoras. As operadoras pequenas, de, de 7, abaixo de 10 mil vidas, mesmo que elas tenham, sejam na modalidade de autogestão, elas correm muito risco do negócio, porque os procedimentos seletivos vão começar a ser executados. E principalmente aquelas operadoras que têm uma carteira maior de beneficiários idosos, vai demandar mais ainda de recursos e valores altos nas internações, principalmente pelo tempo de recuperação, por N fatores. Então a gente vai observar um crescimento exponencial, mesmo que o número de infecções sejam controlados, né, eles chegam num patamar aceitável, entre aspas, mas a gente vai ter um problema muito grande das demandas reprimidas de saúde. Né? Então, por exemplo, procedimentos seletivos que estão sendo adiados há anos, eles vão acontecer, né, no fim de um ciclo dessa pandemia, numa escala assim ascendente. Isso vai impactar custos operacionais, vai precisar de ser revista uma série de questões de auditoria, de tratamento dos beneficiários. E mais que nunca a gente precisa de estar atento nesse cenário, porque esse cenário vai impactar muito o mercado, né? Tanto os hospitais eles vão ter um número maior de pacientes sendo atendidos, quanto as operadoras vão ter um número maior de pacientes que estavam previstos em procedimentos seletivos irem executar após essa maré de tranquilidade entrar, até que surja um novo ciclo de uma nova variante do coronavírus. A gente tem observado que as novas variantes, né, elas têm sido com uma taxa de velocidade de contágio muito maior. E isso no caso da Omicron, né? Enquanto a variante Delta, a taxa de propagação demorava 4, 5, 10 dias, essa está demorando 4, 3 dias para se propagar. E a gente não tem uma vacina específica ainda para essa causa, para essa variante Omicron. Né? As outras vacinas protegem contra as variantes conhecidas até a Delta, mas a Omicron realmente a gente ainda não tem uma, uma vacina viável para ela. A Pfizer tem divulgado que tem feito estudos sobre isso. São promissores, mas ainda a gente precisa de ficar muito atento. Né? Isso vai impor uma série de ações que a gente tem. A gente tem um número muito grande de mortos, de óbitos. A gente praticamente derrubou um país, né, 628 mil vidas, 629 mil vidas perdidas. É um número triste, né, que ele impacta a economia, porque eram pais de família, eram trabalhadores de saúde, eram profissionais que estavam na linha de cuidados, eram idosos, né, pessoas que tinham que garantir a nossa história, né, para que a gente não deixe isso acontecer mais. E a resistência hoje nossa é acreditar que a gente vai recuperar, né, a economia dentro de um prazo aceitável, mas eu não acredito muito nisso. Eu sinceramente eu vejo com muita tristeza que a gente vai ter que passar nos próximos 4, 5 anos tentando correr atrás de uma recuperação econômica, né, face a uma população extremamente atingida, né? As pessoas têm medo, as pessoas não querem voltar para convívio social, principalmente a galera de TI, por exemplo, elas são bem resistentes a voltar para o home office, sair do home office para voltar para o presencial. E o impacto disso é muito grande. Então, empresas, por exemplo, quebraram, pessoas físicas quebraram. Né? A gente viu um número ascendente de pessoas em situação de vulnerabilidade, de
desamparados, de desassistidos, e não há programa social que dê conta dessa demanda represada, desse aumento do número num curto prazo. Não adianta você vir com uma solução eleitoreira de uma bolsa assistencial de R$ 400 e você achar que aquele ali vai resolver o problema. Não vai resolver o problema, porque o problema é muito mais amplo que isso, né? E o foco, né, da saúde, ela é promoção à saúde, né? Ela prevê que as doenças cheguem no impacto que elas chegaram. Então a gente tem um volume absurdo de pacientes, né, em N situações com comprometimento diverso, né, e a gente vai ter que dar conta desse público, né, enquanto rede assistencial. A gente não vai perceber apenas o impacto disso nas UBSs, nos PAs, nos hospitais, tanto filantrópicos quanto públicos quanto particulares. A gente vai perceber esse fluxo contínuo e a explosão da demanda reprimida, porque tem uma hora que você não vai conseguir segurar mais aqueles casos eletivos e eles tendem a virar casos crônicos, né? Você consegue controlar aquele paciente, manejar aquele paciente por enquanto, quando ele está numa situação estável. Mas dependendo do tipo de doença, do tipo de cirurgia que precisa ser feita, ela vai deixar sequelas. Ela pode deixar, por exemplo, pessoas com lesão de coluna numa situação pior, né? Então, tudo isso vai virar um recorrente. E pós-pandemia, né? Se existir realmente uma pós-pandemia, a gente vai ter um custo legado das pessoas infectadas muito grande, né? Então, talvez o questionário das operadoras até mude, por exemplo, para saber se a pessoa já teve SARS-CoV. Ela vai ter que ficar acompanhando aquelas pessoas que tiveram SARS-CoV, H3N2, dengue, com muito mais cuidado, né? Então, a visão das operadoras, mais que nunca, ela tem que ser baseada em dados, e as operadoras movimentam muito pouco nesse sentido. Elas são mais reativas do que parceiras das pessoas nas mudanças de hábito de vida. Por mais que se façam campanhas, por mais que façam ações, entre aspas, a gente ainda tem um público gigante que é mal acompanhado e mal monitorado na saúde suplementar. O que vai gerar essa onda de custos reprimidos. Tem alguns artigos da Prospera Atuarial que eu recomendo que vocês leiam, né? São importantes. Para quem não conhece o trabalho da Prospera, eles têm um amplo e vasto conhecimento na parte atuarial. Eles atuam principalmente com cooperativas médicas, que praticamente é o maior segmento de assistência à saúde no Brasil, né? Dentro das medicinas, dentro das operadoras, é um público muito impactado, né? Porque os médicos são donos e os médicos morreram, os médicos estão doentes, eles vão ficar doentes e a gente vê um caos de custos não mapeados antes que vão começar a crescer e eles vão se transformar em dores de cabeça a ponto de quase que inviabilizar o negócio, né? Somente os grandes conglomerados que vão sobreviver. Então, as operadoras com a carteira baixa, mesmo que ela mantenha o controle de sinistralidade abaixo de 85%, elas correm muito risco devido ao aumento, né, esse impacto crescente da proliferação dos atendimentos eletivos que estavam reprimidos. Então, o cenário de negócio para a saúde, principalmente tanto pública quanto suplementar, ela vai ser caótica, né, tanto nesse ano quanto nos próximos. Os custos estão aí, eles estão escondidos e eles tendem a aumentar assim que a gente passar por mais essa fase de uma variante, até que uma nova surja com tanto poder devastador.
Então a gente precisa de ter o olhar atento de vigiar e controlar isso. Mas a gente está ainda num olhar de não aguento mais ficar em casa, eu preciso sair. Infelizmente, a consciência social e, e o negacionismo por parte de muitos ainda existe, e isso vai comprometer, né, a economia muito mais do que as pessoas pensam. Tomar vacina é obrigatório. Se a gente criticou com a polio, com outras doenças, a gente fez isso por causa do bom controle vacinal. E agora a gente está vendo esse negacionismo, então a gente vai ter cenários muito complexos, né? E baseados em uma ideologia besta, sem fundamento, de um filósofo que não era filósofo, e as pessoas engajando nisso porque elas se sentem acolhidas, né? É uma seita, uma religião que o Estado é representado por um idiota, um imbecil, um incompetente e que promoveu o genocídio de forma deliberada. Não adianta falar que não teve genocídio, porque 628 mil vítimas é um número inaceitável. Daqui a pouco a gente chega na faixa de 1 milhão, né? E a gente não está honrando a memória daqueles que sacrificaram suas vidas para que essas coisas não acontecessem mais. As vítimas, ontem foi dia de lembrar as vítimas do Holocausto, né? Do Holocausto nazista, e é o Remember Day, o dia para que seja lembrado. E a maioria dos jovens ainda não conhece, não entende o que aconteceu. Foi a Segunda Guerra e o governo alemão de extrema direita, eles simplesmente acabaram com toda a população judaica, né, que estava na Europa, onde eles estiveram, promoveram um genocídio deliberado, meticuloso, articulado para aquelas pessoas e extinguiu quase o povo judeu. E isso não pode ser esquecido, né? E o que me deixa mais triste, né, igual eu já disse num vídeo anterior, é ver que pessoas que são cientistas, que deveriam se basear em cima de uma ciência, elas apoiam por viés ideológico a questão das vacinas, né, a questão dos investimentos pífios em saúde, tecnologia e educação, né? A gente vai debandar, e a gente vai ter um processo longo de recuperação se trocar o governo. Eu espero que troque no primeiro turno de preferência, e que todos aqueles que estão nesse governo, que tem a digital marcada em cima dessas 628 mil vidas perdidas, sejam lembrados e jamais esquecidos, e todas as vítimas sejam lembradas e honradas para que isso nunca mais ocorra, né? É o nosso Remember Day, o nosso holocausto. Não foi um holocausto nazista vindo de uma guerra, mas foi de uma guerra de narrativas que a gente matou e condenou milhares de famílias, crianças, adultos, perderem seus pais, seus filhos, e sem direito a uma despedida, a um luto digno, né? Eles não tiveram nem a chance de enterrar seus mortos, e alguns casos em valas coletivas. Isso é muito triste. Isso mostra o nível de barbárie que vivemos. E isso é um retrato, né, do nosso país, para onde que a gente caminhou. O
o Takata, Roberto Takata, ele fala que médico não é cientista. Médico não é cientista mesmo. E a gente vê a, a negação de alguém que deveria se basear em evidências, né, para não disseminar fake news, para não disseminar o discurso de ódio, as operadoras de plano de saúde fazendo propagação de tratamento ineficaz contra o Covid, né? Isso tudo só mostra que erramos como país e erramos como sociedade. Esse vídeo tem 1 minuto de pirula de duração, mas é uma reflexão que tem que ser feita. Um bom dia para vocês, bom dia de trabalho, fiquem bem e não passarão.